Jiu-Jitsu da mente. Como disse, desde os meus 16 anos pratico Jiu-Jitsu. Passei alguns anos parado, mas sempre retomo os treinos pela terapia, que é poder relaxar, ter um tempo para cuidar da saúde e ao mesmo tempo jogar um xadrez com o corpo. No Jiu-Jitsu, eu consigo perceber várias técnicas de coaching colocadas em prática. É impressionante as lições e aprendizados que eu tenho todos os dias. Mas isso só é possível pois estou livre do auto-julgamento, livre de culpa e com a autoimagem blindada. Em um treino de jiu-jitsu, há o aquecimento, a parte técnica, onde treinamos posições de combate, defesas e ataques. E, no final, rola uma luta 2 a 2 durante 5 minutos. Quando você está rolando com alguém, é o momento do combate, onde o objetivo é a finalização, por uma chave de braço ou estrangulamento, por exemplo. A parte boa da história é que você pode bater com a mão no oponente ou no tatame para desistir da luta, antes mesmo de se machucar. O problema é que algumas pessoas não aceitam perder e não batem, o que provoca lesões e até desmaios. E por que as pessoas não aceitam perder? Como a derrota na luta é interpretada? Como eles se sentem quando são derrotados no combate? É notável que muita gente, quando bate, assumindo que perdeu o combate, volta para a próxima luta com o mesmo oponente, enfurecido, com sangue nos olhos. E por isso eles acabam se esquecendo de cuidar da sua segurança, podendo resultar em mais lesões. A raiva é evidente. Alguns sentem vergonha por bater para uma pessoa menos graduada, com uma faixa menor. Sempre que estou em um treino, procuro conversar antes com meu parceiro sobre o nosso combate. Peço para irmos com tranquilidade, pois o meu objetivo ali não é ganhar, nem perder, e sim aprender. Quando percebo que meu parceiro de treino reage furiosamente a uma finalização que consegui, não revido o excesso de força da luta. Quando o meu companheiro de treino percebe que estou desistindo da luta muito antes da finalização, quando ainda teria a possibilidade de evitá-la, ele mesmo reduz o ritmo e volta para o que foi acordado. Nos meus treinos, deixo muito claro os meus objetivos e prioridades. 1. A minha segurança física. 2. A segurança física do meu companheiro de treino. 3. Aprender ganhando ou perdendo a luta. Relaxar a mente e me desconectar dos problemas e da vida corrida. 5. Fazer amigos. 6. Vencer os combates. 7. Conquistar a faixa preta, já que ainda estou na faixa marrom. Se percebo a menor possibilidade de me machucar ou de machucar o meu companheiro de treino, eu cedo a posição ou a finalização. Perder o combate não me traz o sentimento de frustração, raiva ou inferioridade. Na verdade, às vezes, quando a finalização do meu oponente sobre mim foi incrível, comemoro junto com ele e o parabenizo, ainda que a vitória tenha sido sobre mim. Em todas as vezes que eu sou finalizado, um aprendizado é proporcionado
dessa experiência. Se e somente se o meu mindset estiver ajustado para o aprendizado, com gentileza, paz de espírito, paciência, gratidão por aprender e autovalorização, que me isenta de um auto-julgamento severo, o que geraria pensamentos e sentimentos negativos. O que geralmente tira você do sério? A. Quando alguém o critica. Sentimento de inferioridade ou desprezo. B. Quando as coisas dão errado. Sentimento de frustração, incompetência. C. Quando o desafio está por vir. Sentimento de insegurança ou medo. Quando tenta enganá-lo. Sentimento de injustiça ou desonestidade. E. Quando não apoiam sobre os seus objetivos. Sentimento de solidão, injustiça, fraqueza, tristeza, raiva ou revolta. F. Quando tratam com cobrança e as outras pessoas com apoio. Sentimento de raiva, desprezo ou injustiça. G. Quando as pessoas têm altas expectativas sobre você. Sentimento de cobrança e de ter que corresponder às expectativas. H. Quando as pessoas te julgam negativamente. Preocupação excessiva com a opinião alheia. Medo de ser rejeitado. I. Quando você precisa falar em público ou está em uma situação de evidência, sendo o centro das atenções. Medo de errar, de não ser bom o suficiente, de decepcionar as pessoas, de passar por ridículo. Você precisa desenvolver a capacidade de identificar qualquer incômodo, pensamento ou sentimento que tire o seu estado de paz interior. Para agir rapidamente, se conectar com esse incômodo, compreendê-lo e modelar, recebendo os recursos necessários para superá-lo. É como se você tivesse um alarme, uma sirene, que é ativada sempre que qualquer situação o tire do seu estado de equilíbrio. Em qualquer sinal de raiva, culpa, medo, insegurança, sentimento de inferioridade, tristeza, frustração, cobrança interna ou externa, pressão ou ansiedade, de uma forma geral, você precisa parar por um segundo e identificar. Caçar até encontrar aquilo que lhe está abalando. Na prática, é como educar um filho. Você está educando, condicionando a sua imunidade emocional e precisa estar tão atento sobre seus pensamentos e sentimentos quanto quando um adulto está educando uma criança. Sempre que os pais percebem um comportamento fora do padrão de uma criança, como falar palavrão, riscar a parede, colocar o dedo na tomada, se pendurar na varanda do apartamento, atravessar a rua correndo, sozinho, sem olhar para os lados, são situações que a ação precisa ser imediata. Não dá para esperar para depois remediar uma situação dessas, até para que haja o aprendizado pela criança de que aquela ação não pode ser repetida. Quando você se depara com um insucesso e se sente frustrado, precisa imediatamente lidar com esse sentimento de frustração, dar as boas-vindas para ele, compreendê-lo e receber os 5 recursos da imunidade emocional necessários dos seus modelos doadores para superá-lo. Receber os 5 recursos vai garantir que vários aspectos sobre aquele sentimento de frustração sejam compreendidos e dominados. O mesmo vale para quando sentir raiva de alguém ou aos primeiros sinais do medo ou insegurança.
É preciso sempre compreender a origem do sentimento e recebê-lo de braços abertos. Em cada uma das situações supracitadas, a recepção dos 5 recursos da imunidade emocional será diferente, e quanto mais o tempo passar, maiores serão os prejuízos para o seu equilíbrio interior. Às vezes, o estado de ansiedade é tão grande e o gasto de energia é tão absurdo que nos sentimos fisicamente exaustos pela guerra que está sendo travada dentro da mente. O cansaço mental também é evidente e chegamos a um estado de nem conseguir pensar direito ou tomar decisões. Nessa situação, a concentração é extremamente prejudicada e a memória também, tanto para aprender quanto para lembrar. É como tentar prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Quais são as situações que o desafiam? Peço que dedique 1 minuto do seu tempo e pense nas situações que lhe trazem desconforto, que lhe tiram o equilíbrio, que provocam medo ou que sejam desafiadoras. Encare cada situação dessas como o exemplo do lutador que tem uma deficiência no seu jogo de luta. Você precisa praticar a vivência mental dessa situação por várias vezes. Quantas vezes um lutador precisa socar um saco de pancadas até que ele saiba dar aquela mesma sequência de socos de forma automática durante a luta, sem pensar? A regra básica é sempre fechar os olhos e mentalmente viajar no tempo para um momento desafiador, seja o que você vê, ouça o que você ouve e sinta o que você sente naquele momento. Use a pergunta de ouro e identifique cada sentimento que surge em cada fase desse enfrentamento da situação desafiadora. Logo após dar as boas-vindas para cada sentimento que surge, conecte-se com os 5 recursos da imunidade emocional e use-os para sobrepor e dominar cada sentimento. Perceba que sentimentos e situações diferentes precisam dos 5 recursos de uma maneira diferente. Então, você vai precisar se conectar com os 5 recursos, ainda que não os fale verbalmente, todas as vezes que identificar um pensamento ou sentimento incômodo para aprender a dominá-los. Você precisa vivenciar por várias vezes a situação desafiadora, limpando os pensamentos e sentimentos negativos identificados com a pergunta de ouro e superados com os 5 recursos. Tente fazer 5 vivências mentais iniciais da situação desafiadora e perceba que em cada rodada poderá se sentir mais calma, confiança, preparação, competências e foco. Depois desses 5 primeiras vivências mentais, tente praticar por mais vezes em momentos diferentes a experiência de vivenciar passo a passo o enfrentamento da situação desafiadora, usando a pergunta de ouro: como se sente? Para identificar os pensamentos e os 5 recursos para superá-las. Culpa vezes medo. A culpa é algo natural do ser humano. Na dose certa, ela nos ajuda a manter a coerência, a ética e até agir de acordo com os nossos valores. O grande problema ocorre quando se perde a dose da culpa e passamos a nos julgar negativamente, de tal forma a abalar a nossa autoimagem. A culpa em excesso é prejudicial. A inexistência
e a inexistente é algo arriscado. Precisamos usar a culpa na medida adequada. Para facilitar o entendimento, toda vez que você encontrar a palavra culpa nesta obra, entenda como culpa excessiva, ok? Quando cometemos um erro ou enfrentamos um insucesso, ocorre o que domina o momento mágico. Nesse momento, temos duas opções. 1. Aprender com o ocorrido com gentileza. 2. Promover um auto-julgamento de forma negativa e severa.